Iniciando a gravação de mais um vídeo, agradeço de antemão a sua gentileza de estar assistindo a esse vídeo. O tema do vídeo é: reflitamos sobre a paciência de Jó. É uma frase muito comum, né? Dizer, né, que quando a gente está nervoso ou desequilibrado, que é necessário que a gente tenha a paciência de Jó. O que significa isso, né? E essa história é exatamente que eu vou contar aqui nesse vídeo, né? Quando passamos por uma sequência de fatos turbulentos, ou quando acontecem muitas coisas que testam a nossa paciência de resignação, dizemos que é preciso ter paciência de Jó para tudo suportar. A expressão remonta a uma das mais antigas histórias narradas na Bíblia. Lembremos que essa história está no Antigo Testamento e que é preciso não se ater apenas à palavra, e sim tirar do que é narrado algo naturalmente possível. Então precisamos, ao analisar aquilo que vemos no Velho Testamento e no Novo Testamento também, que é a Bíblia, analisar direitinho as palavras que ali são colocadas, porque devemos entender que é um livro que foi escrito, a sua última parte foi escrita há 2000 anos, né? Então, que são os Atos dos Apóstolos, né? Precisamos entender, então, que é necessário que a gente entenda que em cada época, em cada geração, usavam-se palavras, né? Usavam-se histórias de acordo com aquilo que se estava vivendo naquele momento. Mas vamos à história de Jó, então. Jó era o homem mais rico da região em que vivia. Possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos. Tinha uma imensa propriedade, tinha 7 filhos e 3 filhas e uma grande quantidade de criados. Jó era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal o atingiu de diferentes formas. No mesmo dia, a sua propriedade foi invadida e saqueada. Seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados e seus filhos e filhas morreram, quando a casa desabou sobre eles em meio a um vento muito forte, vindo do deserto. Quanto desastre, não é mesmo? Que coisa incrível. Jó se entristeceu profundamente, prostrou-se no chão e orou. Não se revoltou. Reconheceu que tudo o que havia sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele, estava tudo bem. Dessa forma, ele afirmou a sua fé e mostrou resignação à vontade de Deus. Entretanto, as problemáticas continuaram. Ele teve o corpo coberto de chagas, era a temida lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Contudo, Jó permaneceu firme em sua fé. A esposa revoltada o abandonou, sozinho, isolado. Mais tarde, Jó foi visitado por 3 amigos. Não eram bem amigos, né? Como a gente vai ver. Porque em vez de consolá-los, os 3 amigos tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando, porque ele tinha muitos pecados. Jó discordou deles, reafirmou sua fé na bondade, na justiça e na misericórdia de Deus, e ainda orou a Deus para que não punisse os seus amigos. E, por sua fé inabalável, por sua paciência em tudo suportar, após algum tempo, Deus lhe permitiu a restituição, primeiro da saúde, curando-o da lepra. Depois, com muito esforço, Jó conseguiu reaver e até duplicar todos os seus bens materiais. Mais tarde, voltou a casar-se e teve novamente 10 filhos, concluindo sua vida anos mais tarde, em plena felicidade. Essa é a história que encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento. A história de Jó, falando sobre a paciência de Jó. Nós, analisando esse texto, costumamos estar de bem com Deus quando a vida nos sorri e tudo corre de acordo com as nossas expectativas. Basta, contudo, um revés, uma derrota, para nos desestruturarmos
e erguermos os olhos e perguntarmos: mas Senhor, por que comigo? O Senhor não me ama? O Senhor não gosta mais de mim? Por que isso tem acontecido? Ou por que isso aconteceu logo comigo? O Espiritismo nos traz muita luz sobre as causas dos males que nos afligem. Muitas vezes são reações a ações nossas do passado que se refletem nessa vida. Outras vezes são consequências de más escolhas que fizemos nessa mesma vida, acreditando que tudo passaria em branco. Como a gente costuma popularmente dizer em conversas que a gente tem com as pessoas, né? Não estou falando nada de importante aqui, estou jogando conversa fora. Na realidade, não existe conversa jogada fora, porque tudo que nós falamos fica armazenado em nós, né? Fica em nossas memórias, tudo aquilo que nós falamos, né? Nada é perdido, por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. O Espiritismo também nos ensina, nos elucida, que escolhemos antes de reencarnar as provações pelas quais iremos passar. Porém, esquecemos disso e, diante das dificuldades, questionamos a bondade e a justiça de Deus. Nós temos um planejamento reencarnatório. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui à toa, ninguém está aqui no lugar errado, com o corpo errado, com a família errada. Tudo tem um planejamento. Quando eu digo tudo tem um planejamento, quero dizer as grandes mudanças na nossa vida são planejadas. Um tropeção que machuca um dedão não está planejado, mas pode acontecer que esse tropeção faça com que você caia, bata a cabeça numa pedra e desencarne. Havia um planejamento de que você iria desencarnar ou morrer através de um acidente violento como esse. Isso é um planejamento. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tem que ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente faz. Porque as provas que nós enfrentamos, na realidade, né, são um bem, pois nos ajudam a cultivar a humildade, a paciência, a resignação, preparando-nos para a vida futura. Então nós precisamos ser testados, precisamos disso na nossa vida. E se tivermos fé em Deus e confiança nas leis divinas, encararemos o sofrimento como um resgate, um pagamento de dívidas contraídas anteriormente. E isso nos permitirá enfrentar os reveses com calma e confiança, superando as provas da vida. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. E é exatamente isso que a história de Jó nos traz como exemplo. Paciência, confiança em Deus. Isso é muito importante para que, quando os reveses ocorrerem em nossa vida, a gente esteja preparado para enfrentá-los. E enfrentar os reveses é algo que não é fácil, porque nós ainda não temos confiança suficiente nas leis divinas. Muitas vezes julgamos que aquilo que acontece conosco é uma injustiça de Deus para conosco. Mas Deus, como Pai bom, bondoso, justo e misericordioso como Ele é, Ele não nos castiga em nenhum momento. Deus nos dá sempre oportunidade, mas nem sempre a gente encara os problemas, os obstáculos, as situações difíceis que a gente passa, a gente encara como oportunidade de vencer as dificuldades. Então, nessa história muito interessante de Jó, nós vemos que ele teve terríveis problemas, passou por terríveis situações, mas não perdeu nem a paciência e nem a fé em Deus. Por isso que a lição ela é muito profunda e muito importante e muito atual, e que para sempre nós iremos usar lições como essas, que estão na Bíblia e que são muito importantes, que a gente tem que analisar o seu contexto de forma correta, claro, mas a gente observa que se de fato isso tudo aconteceu, Jó, né,
essa pessoa, né, que acreditava em Deus, tinha confiança em Deus, tinha fé em Deus, confiava nas leis divinas. E a despeito dos grandes e graves problemas que ele teve, ele não perdeu em nenhum momento essa fé, mesmo quando tudo lhe foi tirado. Porque ele sabia que, na realidade, aquilo que Deus dá, Deus pode tirar. Não que a gente vá dizer de forma correta que isso aconteça, porque Deus só nos dá coisas, né? Deus não nos tira nada, porque nós somos espíritos imortais. Então, quando a gente diz assim, Deus tirou a vida de tal pessoa, porque a pessoa morreu, na realidade, o que a pessoa não tem mais é o corpo físico, porque ele continua sendo um espírito imortal. Então, Deus não tira nada de nós, Deus só nos oportuniza chances e oportunidades de crescer, de evoluir. E a história de Jó, ela é muito importante para que a gente possa, então, exercitar a nossa paciência quando os reveses e os obstáculos aparecerem em nossa vida, e eles aparecerão, tenhamos certeza disso, a gente esteja preparado com fé, com resignação e paciência para superá-los. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua paciência de ter assistido ao meu vídeo. Se quiser pode compartilhá-lo, se você puder, se inscreva também em meu canal. Desejo que você tenha sempre muita paciência em sua vida, seja sempre resignado e tenha muita paz e tranquilidade nos seus dias. E que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Fique bem, fique em paz.